A paz do Senhor, meu irmão, é um prazer estar com vocês, ainda que distantes desta maneira virtual, mas é sempre bom compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Existe uma música aqui no Nordeste que diz assim: a casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha, aí é muito ruim. É interessante porque a gente aprende muita coisa e também passa muita coisa adiante pelos nossos familiares, pelos aqueles que nos rodeiam, nossos parentes. Nós temos coisas que nossos avós fazíamos e nosso pai pegou também. Nós pegamos também esse jeito e nós acabamos passando ele para os nossos filhos. Por isso que nós temos essas linguagens bem peculiares nossos jeitos, nossas receitas. Isso é muito interessante e a gente faz sem perceber. A gente aprende e educa sem perceber. Eu lembro dessa música toda vez que leio esta passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Meus irmãos, Timóteo é um jovem pastor que é acompanhado pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo muito provavelmente foi aquele que pregou o evangelho para a avó de Timóteo. Pregou o evangelho para aquela senhora. Depois, aquela outra pessoa foi atingida pelo evangelho, sua mãe. E depois as palavras santas de salvação chegaram até o jovem Timóteo. E fez com que ele fosse agora um salvo em Cristo Jesus e agora um cooperador no reino de Deus. Um pastor, um responsável pela igreja do Senhor. É muito interessante isso, porque nós observamos que aqui a fé sem fingimento foi praticamente herdada de vó para mãe, de mãe para filho. Meus queridos, é muito importante passar a palavra de Deus para os nossos. Dá um exemplo de fé para os nossos, porque eles vão absorver. Eles vão absorver, mesmo sem querer, eles vão entender o que é ter uma fé genuína. Eles vão entender o que é uma devoção verdadeira à palavra de Deus. E nós não necessariamente precisamos ser avó, ou mãe, ou pai, para trazer esse exemplo. Nós temos sempre pessoas que nos rodeiam e por muitas vezes que nos observam para ter nosso exemplo. Por isso, o desafio que a palavra de Deus nos traz, que a palavra de Deus nos confronta, é esse. Vivamos uma fé sem fingimento. Vivamos uma fé genuína e devocional diante da palavra de Deus, para que outras pessoas, para que os nossos filhos sejam impactados por essa fé, para que os nossos irmãos sejam impactados por essa fé. É desse jeito que a gente revela o amor de Jesus para aqueles que não conhecem do amor de Jesus. É um evangelismo prático, é vivendo que se ensina. E é por isso, meus irmãos, que nós somos chamados graciosamente para fazer esse tipo de coisa, viver uma fé sem fingimento, dedicarmos-nos às santas letras. Nós que somos investidos de autoridade, muito mais. Os que são investidos de influência, muito mais. E todos aqueles que dizem ser cristãos precisam focar-se e voltar-se para essa realidade. Há alguém lhe olhando. E há alguma coisa para você deixar de herança. Talvez não é uma casa, talvez alguém não pegue tanto o seu exemplo de fé, mas o seu exemplo estará ali, sempre à disposição daquela pessoa, para quando ela precisar. Saber o que é uma fé genuína vai lembrar de você. Isso é muito importante, porque na música, uma casa velha não serve para arrumar amor novo. Só que essa fé genuína, essas palavras santas que podem habitar no seu coração e podem habitar no coração daqueles que lhe veem, pode conquistar o melhor amor do mundo. Pode conquistar a salvação que há em Cristo Jesus. Essa fé maravilhosa.
Meu querido, Deus abençoe. Vivamos, pois, desta maneira. Fé sem fingimento para todos que estão à nossa volta. Deus abençoe.